Ouça agora a história milagrosa que Deus revelou para você, transformando vidas em 3 dias. Em Piedade do Sul, uma cidade pequena, quase esquecida pelo tempo, a vida de Dona Maria e sua família gira em torno de fé e amor. Mãe de 3 filhos e mulher de uma devoção inabalável, ela sempre buscou em São José o conforto e a esperança, especialmente quando as nuvens escuras começaram a se formar sobre sua vida. A alegria da casa, repleta de risadas e brincadeiras, mudou para uma atmosfera tensa, quando Lucas, seu filho caçula, foi diagnosticado com uma doença terminal. O desespero tomou conta de todos, mas Dona Maria decidiu não se entregar. Com seu coração partido, ela se ajoelhou todas as noites, clamando a Deus. O que mais um ser humano poderia fazer se não gritar por socorro? Foi em um domingo ensolarado que as coisas começaram a mudar. Depois da missa, o pastor Miguel, conhecido por suas palavras inspiradoras, se aproximou dela. Com um olhar sereno e uma voz firme, disse: Irmã Maria, Deus me revelou que em 3 dias sua mão se manifestará sobre sua família. Uma onda de calor percorreu o corpo de Dona Maria. A esperança reacendeu em seu coração como um foguinho que estava quase se apagando. Mas, essa nova luz estava prestes a ser testada. Os 2 dias seguintes foram um verdadeiro calvário. Cada manhã que nascia trazia a expectativa, mas também a angústia. Lucas, frágil como um filhote de passarinho, parecia desvanecer a cada hora que se passava. E a tristeza na casa ecoava como um lamento coletivo. Os vizinhos, embora solidários, começaram a cochichar. É hora de se preparar para o pior, alguns diziam. A dúvida, gelada como uma noite sem estrelas, começou a rondar Dona Maria. E ela se perguntava: será que realmente ouvia a voz de Deus ou era só uma ilusão alimentada pelo desespero? Numa manhã particularmente nublada, com o coração pesado, Dona Maria ajoelhou-se ao lado da cama de Lucas. Era quase como se o mundo ao redor tivesse se calado, preparando o palco para um momento divino. Ela segurou sua mão magrinha e começou a orar fervorosamente. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre, clamava, enquanto sentia cada palavra rasgar sua alma. E foi nesse silêncio, nesse instante de pura devoção, que uma luz começou a brilhar no quarto, como um reflexo da esperança que habitava seu coração. Os olhos de Lucas lentamente se abriram. O brilho em seu olhar era como um raio de sol atravessando uma tempestade. Ele se moveu, e irmãos e irmãs, o que era dor se transformou em vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com lágrimas de alegria, Dona Maria viu Lucas se levantar. O milagre finalmente aconteceu. Palavras de louvor e adoração começaram a ressoar pela casa. A notícia viajou pela cidade como um incêndio em campo seco. As pessoas foram se reunindo, algumas até duvidando do que viam. Contudo, ali estava Lucas, sorridente, livre da dor que o aprisionava. Mas, então, uma nova dúvida despontava. O que realmente tinha acontecido? Seria esta a verdadeira prova de fé, ou o caminho da incredulidade se tornaria ainda mais sinuoso? Enquanto a cidade se enchia de alegria, Dona Maria percebeu que a história estava apenas começando. O coração de Dona Maria pulsava com um misto de gratidão e medo. O milagre tão esperado havia se concretizado. Mas o que isso significava para sua família e para sua fé? Os vizinhos anticéticos agora a olhavam como uma mulher ungida. É um milagre, diziam, e a fama foi se espalhando como perfume doce em um dia ensolarado. Mas Dona Maria sabia, lá no fundo do seu ser, que a promessa de Deus não estava completa. Apenas um milagre não era suficiente. Ela queria mais, muito mais. Ela desejava saber qual era o propósito de tudo aquilo, a razão pela qual Deus a havia escolhido para viver essa prova. Naquela noite, enquanto todos estavam reunidos na sala, cercando Lucas com sorrisos e abraços calorosos, Dona Maria sentou-se sozinha na cozinha. A luz suave de uma vela iluminava seu rosto carregado de indagações. Ela começou a orar mais uma vez. Senhor,
O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Qual é o seu plano? Então, uma paz inexplicável tomou conta do ambiente. Era como se uma resposta estivesse flutuando no ar, esperando para ser capturada. Uma voz interna, suave e firme, começou a falar ao seu coração. Maria, não se concentre apenas no milagre, mas também nas vidas que serão tocadas através dele. Você tem um papel a desempenhar. Dona Maria sentiu um frio na barriga. O que Deus queria dizer com isto? Sua mente se encheu de pensamentos. A cidade inteira agora conhecia sua história, mas e se o milagre fosse o início de uma mudança maior? Seu olhar se fitou na vela, observando a chama dançar alegremente. Era tempo de deixar a luz de Deus brilhar através dela, de ajudar outros que também estavam em desespero. Na manhã seguinte, impulsionada por uma nova inspiração, Dona Maria decidiu visitar o pastor Miguel. Ela queria compartilhar tudo o que havia sentido em suas orações. Ao entrar na igreja, um sentimento de expectação a envolveu, como se cada passo fosse guiado por uma força divina. Ao encontrá-lo, as palavras brotaram de seu coração. Pastor, eu sinto que o milagre do meu filho não é só para nós, é um chamado. Precisamos ajudar mais pessoas, aquelas que estão na sombra da morte, assim como Lucas estava. Queremos ser instrumento da fé de Deus. Miguel sorriu, um sorriso que falava mais do que 1000 palavras. Você está absolutamente certa, irmã Maria. O Senhor não faz milagres apenas para um único povo. Ele faz para inspirar toda uma comunidade. Vamos juntos em busca de corações sedentos. Nos dias seguintes, Dona Maria e o pastor Miguel começaram a planejar um evento na cidade. Reuniram irmãos e irmãs da igreja e convidaram todos os moradores de Piedade do Sul. A ideia era criar um dia de adoração e testemunho, uma oportunidade de compartilhar histórias de milagres, de fé e esperança. E assim, a cidade começou a se agitar. A expectativa no ar era palpável. Mas ao mesmo tempo em que a luz da esperança brilhava, uma sombra pairava. Uma figura misteriosa começou a se aproximar, sussurrando dúvidas e inquietações. É bom acreditar, mas até onde essa fé pode realmente levar você? E se tudo isso for só uma ilusão? Dona Maria sentiu um calafrio correr pela espinha. Em meio a tanta alegria, havia um aviso do que estava por vir. A batalha espiritual estava apenas começando. O dia do evento se aproximava e uma pergunta pairava no ar. Será que a fé de Dona Maria seria o suficiente para enfrentar desafios ainda maiores? O que realmente Deus tinha reservado para eles? O dia tão aguardado finalmente chegou. O sol mal despertava quando Dona Maria se levantou, e já a luz dourada começava a iluminar Piedade do Sul. A pequena cidade pulava em ritmo acelerado, as pessoas barafustando, uns ajudando a montar os bancos na praça, outros preparando comidas deliciosas para o grande dia. A expectativa era a mesma de uma festa em véspera de Natal. Dona Maria sentia um frio na barriga, mas também uma certeza ardente em seu coração. O que começaria ali poderia mudar não só a vida deles, mas de tantas outras pessoas. Ao olhar para a equipe reunida ao seu redor, viu rostos conhecidos, mas também estranhos. Homens e mulheres de todas as idades, unidos por um propósito maior. O amor de Deus os envolvia. Enquanto ajudava a pendurar faixas que proclamavam a grandeza dos milagres, ela não pôde deixar de perceber os sussurros que ainda a acompanhavam. A figura misteriosa parecia ter se espalhado pelos arredores, naturalmente provocando questionamentos em algumas pessoas. E se tudo isso for apenas um sonho? Ouviram sua amiga Rosa murmurar. Um sonho muito bonito, mas e se a realidade nos mostrar algo diferente? Dona Maria respirou fundo. Naquele momento, uma imagem de Lucas se formou em sua mente. Ele sorrindo enquanto brincava num parque. Era impossível para ela deixar que dúvidas obscurecessem a luz que havia sido colocada em seu coração. Com passos firmes, Dona Maria se aproximou do grupo. Queridos, começou com a voz vibrante. Hoje não vamos falar sobre dúvidas. Hoje falaremos sobre promessas e o que Deus fez em nossas vidas. Que cada testemunho aqui seja como um grão de mostarda, pequeno, mas poderoso. Vamos começar? Os rostos ao redor se iluminaram e um murmúrio de apoio se espalhou. A atmosfera estava carregada de amor e expectativa, como um campo pronto para a colheita.
Quando o pastor Miguel subiu ao pequeno palco, a presença de Deus parecia palpável. Ele começou a falar sobre a importância da fé, da comunidade e, principalmente, da gratidão. Cada palavra penetrava os corações como flechas de esperança. Os testemunhos começaram a brotar. Uma mulher falou sobre a cura de uma doença terminal, um homem contou como havia encontrado um novo propósito após a perda de um emprego, e assim por diante. As lágrimas começaram a escorregar pelas faces, mas em vez de tristeza, eram lágrimas de alegria. Dona Maria via o poder de Deus se manifestar de várias formas, tocando vidas e restaurando corações. Mas, à medida que as histórias de superações se entrelaçavam no ar, a sombra da dúvida parecia crescer em outro canto da praça. Aquela figura misteriosa que Dona Maria havia sentido antes, agora observava, com um olhar penetrante e desafiador. O sussurro não parava. Essa fé tamanha pode realmente mudar algo? Você é a única que acredita, Maria. Ela tentou ignorar, mas a sensação da batalha espiritual se intensificava. A luz da fé de um lado e as trevas da dúvida do outro. No entanto, algo dentro dela vibrava. A força de um Deus maior pulsava em suas veias. O que começara como um evento de adoração, agora se tornava um campo de batalha pela alma da própria cidade. A música começou a tocar, e pessoas se levantaram para louvar. No meio da adoração, Dona Maria, de olhos fechados, levantou as mãos ao céu. Ela sentiu uma onda de resistência, mas também uma nova coragem, porque sabia que para cada sombra havia uma luz mais forte. E enquanto orava, o clima mudou de repente. Uma brisa suave começou a soprar, e ela teve a certeza de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Era como se Deus estivesse preparando o cenário para o que viria a seguir. O pastor Miguel olhou para Dona Maria, uma expressão que dizia mais que palavras. E nesse momento, a multidão começou a murmurar, olhos arregalados, e um silêncio reverente se fez presente. Alguém na plateia havia começado a gritar. O que viria a seguir ninguém poderia prever, mas a certeza estava ali. A verdadeira batalha estava prestes a começar. O grito ecoou pela praça, surpreendendo a todos. Era uma jovem chamada Ana, conhecida por sua timidez. Agora, no entanto, ela estava diante da multidão com uma paixão ardente. Eu vejo algo que nunca havia visto antes. Sua voz ressoava e uma onda de expectativa se espalhou entre os presentes. Dona Maria sentiu a emoção vibrar no ar. A brisa que antes era suave, agora trouxe consigo um cheiro doce, como flores frescas. Uma confirmação de que algo sobrenatural estava prestes a ser revelado. Os olhos de Ana brilhavam, cheios de esperança e fervor. Deus me mostrou que neste lugar, neste exato momento, Ele está curando feridas que nem mesmo sabemos que temos. As palavras de Ana tocaram a alma de muitos. Algumas pessoas começaram a chorar, enquanto outras levantavam as mãos em adoração. Dona Maria sentia a força daquela congregação, uma corrente de fé que conectava corações e transcendia todas as dúvidas. E então, antes que alguém pudesse intervir, Ana começou a contar uma história de sua própria vida. 3 dias atrás, eu estava no fundo do poço. Sua voz começou a falhar, mas ela reuniu coragem. Eu me sentia inútil, como se nada pudesse mudar. A dor e a solidão me cercavam. Mas eu clamei a Deus e Ele me respondeu. Ele me disse que um novo tempo estava chegando na minha vida e eu decidi acreditar. Quando ela terminou, o silêncio tomou conta da multidão. A perplexidade estava estampada nos rostos, mas também havia uma expectativa fervente. O murmúrio foi crescendo e uma atmosfera de expectativa se formou, como a calmaria antes de uma tempestade. Dona Maria olhou para o pastor Miguel, que agora tinha lágrimas nos olhos. O poder de Deus estava se manifestando não apenas na vida de Ana, mas em todos ali. Uma mulher ao fundo começou a gritar aleluia e logo a praça ressoava com vozes unidas em adoração. As músicas subiram, mais altas e mais intensas, revelando a união da comunidade no amor compartilhado. Mas, no meio disso tudo, a figura misteriosa continuava a observar, e Dona Maria podia sentir seu olhar penetrante como uma lâmina afiada. Era como se a própria dúvida estivesse ali, tentando se infiltrar na alegria e na certeza que emergia da praça. Quem é essa figura? Pensou Dona Maria. O que ela realmente quer? A inquietação crescia em seu interior, mas a fé que imperava sobre seus pensamentos confortava-a.
O que Deus tinha para aquele dia era muito maior. Nesse instante, Ana parou e olhou diretamente para Dona Maria. Nós precisamos de cada um aqui. Juntos podemos construir algo maravilhoso. Deus está chamando todos nós para um novo capítulo em nossas vidas. Aquelas palavras cortaram através da névoa de dúvida, fazendo com que muitos ali se lembrassem de suas próprias histórias. Então, como se a própria cidade estivesse respondendo a esse clamor coletivo, um trovão distante rumbelou o céu, como um sinal da presença divina. Os rostos que antes estavam preocupados, agora estavam cheios de esperança crescente. E ali, na presença do milagre, o olhar de Dona Maria se volta para o céu. Ela não sabia o que mais poderia acontecer, mas sentia que o momento finalmente chegara. Há 1 ano ela havia sonhado com isso, e agora estava vivendo. Este não era só um dia de celebração, mas um dia de transformação, como um campo que florescia após a chuva. Com o povo clamando e adorando, a pressão se acumulava. A figura misteriosa parecia inquieta, mas Dona Maria sabia que estava prestes a acontecer algo grandioso. O que Deus estava prestes a revelar poderia mudar o destino de Piedade do Sul para sempre. E então, quase como se houvesse uma pausa no tempo, uma voz ecoou entre todos os presentes. Preparem-se, porque a verdadeira libertação está a caminho. O que aquele aviso significava? Dona Maria sentiu seu coração acelerar, um misto de medo e antecipação. Ela se perguntava qual seria o próximo passo nesse milagre. O céu parecia conspirar com a intensidade do que estava acontecendo. As nuvens dançavam como se estivessem aplaudindo, e o vento soprava forte, trazendo à tona uma sensação de nova vida. Ana respirou fundo, e aquele momento mágico fez com que cada uma ali pudesse sentir o pulsar da esperança na palma da mão. Deus não nos trouxe até aqui à toa, ela continuou, com um ardor crescente em sua voz. Cada lágrima que derramamos, cada dúvida que enfrentamos, tudo isso nos preparou para agora. Nós somos mais fortes juntos, e a esperança que Ele nos deu não é só para nós, mas para toda a Piedade do Sul. As palavras de Ana penetravam os corações como um bálsamo. Dona Maria viu rostos se iluminarem, rostos que lutavam contra a dor e a tristeza e que agora começavam a brilhar com a luz da fé renovada. Ela notou uma mulher à sua esquerda, que antes parecia tão abatida, agora chorava de gratidão, levantando as mãos em rendição. Como é bom saber que não estamos sozinhos, a mulher exclamou, e logo outras vozes a acompanhavam, criando um coro de clamores que elevava a atmosfera espiritual a um novo nível. Era como se o céu estivesse abrindo uma janela de luz, deixando um pouco do esplendor celestial se derramar sobre a praça. Neste instante, a figura misteriosa, que até então permanecia em silêncio, deu um passo à frente. Dona Maria sentiu um arrepio e um sentimento de inquietação tomou conta de seu ser. O que deseja essa pessoa? Pensou, enquanto seu coração se apertava. Mas Ana, imperturbável, ainda falava. Não precisamos temer. O amor de Deus é maior que qualquer sombra que tentem lançar sobre nós. E as palavras de Ana ecoaram entre a multidão, formando uma corrente que elevava a confiança. As pessoas começaram a se abraçar, a orar umas pelas outras, e o som de vozes reverberava como um hino de adoração. Mesmo na incerteza da figura que observava, um clima inabalável de fé mantinha todos unidos. Então, uma nova onda de energia percorreu a praça. Uma mulher idosa, apoiada em um cajado, começou a andar em direção a Ana. Com passos difíceis, mas firmes, ela aproximou-se, e quando finalmente chegou perto, ficou em silêncio, olhando nos olhos da jovem. O murmúrio na multidão cessou, e o mundo parecia girar em torno daquele breve momento. "Posso falar?" a mulher perguntou, e todos prenderam a respiração. A verdade é que sempre esperei um momento como este, um momento em que a nossa comunidade se unisse, se curasse e se fortalecesse. Eu tinha medo, mas vi em você a luz de Deus. O público reagiu instantaneamente, muitos se emocionaram, e ao mesmo tempo em que lágrimas escorriam pelo rosto da velha, um sorriso brotava dele. A cura não é só física, é também espiritual. E hoje, todos nós estamos sendo curados, ela declarou. E logo todo o povo aplaudiu, encantado pela coragem daquela mulher. Dona Maria sentiu o calor de uma nova esperança em seu coração. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando,
e mesmo a figura misteriosa parecia hesitar, como se contemplasse o que estava prestes a acontecer. E naquele exato momento, Ana fez algo inesperado. Vamos todos nos unir em círculo e vamos orar juntos. Vamos pedir a Deus por cada um de nós e por nossa cidade. As pessoas foram se agrupando, formando uma roda que irradiava amor e unidade. Dona Maria segurou as mãos de seus vizinhos, sentindo a força da corrente. A energia era palpável, e a oração começou com murmúrios, mas rapidamente se transformou em clamor fervoroso. Clamados, os corações estavam abertos, e juntos começaram a pedir libertação. Senhor, traz cura. Senhor, renova a nossa fé. A praça era um altar de louvor, onde a presença divina descia de maneira poderosa, e todos podiam sentir. Nesse instante, um trovão forte ecoou mais uma vez, e a figura misteriosa olhou ao redor, claramente abalada. Dona Maria percebeu essa mudança e sua curiosidade se intensificou. O que estaria prestes a acontecer? A libertação que tanto podiam sentir já estava em movimento, mas ela se perguntava quem era realmente aquele observador silencioso e o que sua presença significava para todos ali. A expectativa pairava no ar. Enquanto os clamores se intensificavam, a atmosfera na praça se encheu de um alvoroço fervoroso. Cada pessoa ali parecia estar conectada a um fio invisível de esperança e fé. O céu, que antes era apenas um pano de fundo, agora se tornava um espetáculo celestial, onde até mesmo os pássaros pareciam participar da adoração, cantando em harmonia com os corações humanos. Ana continuava a guiar a oração, sua voz firme e contagiante. Senhor, estamos aqui, desejosos de um toque do teu poder. A tua luz ilumina nossas trevas e a tua paz acalma nossas tempestades. E com cada frase, ondas de energia divina pareciam invadir cada canto da praça. A fé daquele povo se tornava um braço forte contra as adversidades. Do outro lado, Dona Maria olhava ao redor, com lágrimas nos olhos. Sentia que algo milagroso estava se preparando para acontecer. Cada rosto resplandecia um brilho novo, uma esperança restaurada. Era como se, por um instante, a realidade tivesse sido desfeita e somente a verdade da presença divina ficasse. Ela ouviu comentários de assombro e expectativa entre os fiéis. Ele vem, olha como o céu está mudando. Enquanto o clamor e a oração continuavam, a figura misteriosa, antes hesitante, agora avançou, saindo das sombras. O murmúrio da multidão aumentou, e um frio na barriga tomou conta de todos. Quem era aquela pessoa? Era um mensageiro de Deus ou um sinal de algo mais profundo? Quando a figura finalmente se revelou, o vento uivou, e a praça toda ficou em um silêncio reverente. Era um homem alto, com um semblante calmo e acolhedor. Seus olhos pareciam carregar o peso de muitas histórias, mas ao mesmo tempo exalavam uma paz inexplicável. Ele começou a falar, mas sua voz era baixa, quase um sussurro, que descia como um bálsamo sobre os inquietos corações. Eu sou apenas um viajante, mas venho com uma mensagem. A sua presença gerou um murmúrio de curiosidade. Uma mensagem de esperança, renovação e transformação. Não é apenas para a Piedade do Sul, mas para todos os que estão dispostos a abrir seus corações e aceitarem o amor de Deus. Dona Maria sentiu um arrepio ao ouvir suas palavras. Era como se ele falasse diretamente ao seu espírito, como se suas experiências de vida, suas perdas e luta fizessem parte daquela revelação. Ele continuou: se você se sente preso, se o medo tem dominado sua mente e seu coração, saiba que hoje é o dia da sua libertação. A multidão em uníssono começou a clamar por libertação. Sim, Senhor, liberta-nos! As vozes subiam em um tom crescente, e aquela energia era inegável. Ana olhava para aquele homem com olhos de discernimento. Ele não se define pelo passado, mas traz um futuro cheio de promessas. Ela respirou fundo e pediu: se você tem algo a nos dizer, por favor, não hesite. Estamos prontos para ouvir a sua mensagem de Deus. O viajante sorriu levemente e tomou um profundo fôlego, como se estivesse prestes a compartilhar o secreto. Porém, antes que ele pudesse continuar, o céu fez uma alvorada impressionante. Raios de luz começaram a descer, e todos na praça olhavam para cima, fascinados e temerosos. Poderia ser a resposta que tanto esperavam. Nesse momento, o homem olhou para o céu como se estivesse em conexão direta com o divino. Preparem-se, a intervenção divina está próxima. As palavras deixavam um gosto doce no ar, mas ao mesmo tempo geravam uma expectativa palpável. O que Deus estava prestes a revelar. Dona Maria, com o coração acelerado, se perguntava até onde tudo aquilo iria.
Estavam prestes a se deparar com algo transcendente. Poderia ser o começo de uma transformação que mudaria suas vidas para sempre. A luz que descia do céu iluminou a praça como nunca antes. Pessoas se entreolhavam, as emoções estavam à flor da pele. O viajante invocou a presença do Altíssimo e era como se a própria atmosfera estivesse vibrando em resposta. Cada raio que tocava a terra parecia trazer um sopro de vida nova, enchendo os corações com uma esperança renovada. Ana, com os olhos fixos no mensageiro, sentia que ele carregava uma verdade intensa. Ele ergueu as mãos e a multidão, em um reflexo espontâneo, também levantou as mãos. Era um ato de rendição e expectativa. Vocês estão preparados para receber o que Deus tem reservado para vocês? O tom de sua voz era suave, mas poderoso. Todos na praça perceberam que o momento significava mais do que palavras. Era um convite a experimentar o sobrenatural. Dona Maria, com o coração acelerado, começou a murmurar uma oração. Senhor, que eu possa sentir a Tua presença, que os meus medos se dissipem diante de Ti. Sua fé oprimida começava a se manifestar em forma de lágrimas que caíam como gotas de chuva trazidas pelos anjos. Aquelas lágrimas não eram de tristeza, mas de alívio e libertação. O viajante observou a multidão e, com um sorriso nos lábios, prosseguiu. A cura que vocês tanto buscam não está longe, está à porta de quem crê. A cada frase parecia que uma onda de eletricidade percorria os participantes. Murmúrios de assentimento e encorajamento ecoavam, como se cada um deles estivesse sendo preparado para algo glorioso. Abraão, você que se sente à deriva, ele diz que seus planos para você são planos de paz e não de mal. A palavra ecoou na mente de um jovem à frente, que olhou ao redor, atordoado. Nunca imaginou que seu nome fosse chamado em meio à multidão. Poderia ser ele o escolhido para ouvir a voz de Deus? A atmosfera estava carregada de expectativa. O mensageiro continuou a entregar mensagens, cada vez mais pessoais, e a multidão se unia em um clamor coletivo. A vibração no ar tornou-se quase palpável. As palavras que saíam de sua boca eram como sementes de fé sendo lançadas em solo fértil. Dona Maria sentia seu coração queimar. Senhor, fala comigo, muda a minha história. Ela não tinha vergonha de gritar. Muitas pessoas estavam também liberando suas vozes, clamando ao céu por libertação, cura e respostas. A praça estava transformada em um altar, onde cada um oferecia seus desafios e dores ao Criador. Então, com um gesto de suas mãos, o viajante pediu silêncio. A paz que caiu sobre todos foi instantânea. Agora, preparem-se para receber a intervenção divina. O que está prestes a acontecer vai mudar suas vidas, suas histórias e seu futuro. E assim, como se a própria natureza estivesse se curvando à vontade daquele mensageiro, um vento suave começou a soprar. Os cabelos dançavam e uma presença calorosa envolveu a todos. Era como se a própria presença de Deus estivesse ali, tocando cada alma com seu amor incondicional. Nesse momento, Dona Maria fitou o viajante com uma esperança fervorosa. Seria um novo começo? As palavras dele ressoavam no fundo de sua alma, e ela sabia que um novo capítulo estava prestes a ser escrito. A multidão segurava a respiração, cada um em seu particular anseio. Preparem-se, pois vocês não estão aqui por acaso, ele disse com um brilho nos olhos. O que está por vir é maior do que vocês podem imaginar. E assim, o sentimento de expectativa encheu os corações. Junto a uma pergunta inevitável pairava no ar. Que tipo de transformação estava a caminho? O vento suave que soprava tinha um tom quase musical, como se a própria criação estivesse louvando. E naquela praça, todos estavam sintonizados naquela frequência divina. Ana observava, com o coração acelerado, suas mãos ainda erguidas, como se estivesse segurando um fio de esperança. As pessoas ao seu redor compartilhavam aquela mesma expectativa, um laço invisível que os unia em um só clamor. Preparem-se os corações, gritou o viajante, sua voz ecoando como um forte trovão. Hoje, o Altíssimo está prestes a fazer algo que ficará gravado para sempre na história de suas vidas.
Cada palavra parecia entrar com força nas almas ali presentes, como um bálsamo que prometia cura. Ao redor de Dona Maria, rostos se iluminavam. A dor que antes pesava tanto começou a ser substituída por uma leveza inexplicável. É hora de romper com o passado, o viajante exclamou, e imediatamente Dona Maria se sentiu tocada. O peso de anos de insegurança e frustrações começava a se dissipar. Ela podia quase sentir as correntes da dúvida se quebrando. Como uma fé renovada, murmurou em seu coração: sim, Senhor, eu quero essa liberdade. Era como se sua alma estivesse dançando, pulsando a luz que emanava do céu. Abraão, que ainda se recuperava da surpresa de ter seu nome mencionado, olhou para o hóspede. Sentia uma chama ardente despertando dentro dele. Quem sou eu para estender minha mão e pedir? Pensava ele. Porém, no fundo de seu ser, um grito se levantava. Senhor, me diz o que fazer. Ele não estava mais sozinho. A força de um Deus que o conhecia pessoalmente o sustentava. Vocês acreditam que podem ser transformados? O viajante perguntou, e a resposta veio em forma de gritos e aclamações. Sim! A multidão respondeu em uníssono, como se fosse uma oração coletiva. Então, venham para a frente. O Senhor quer que vocês entreguem aquilo que já não lhes serve. Medos, tristezas, dúvidas, deixem isso aqui. Hoje, todos vocês podem sair renovados. Era um convite poderoso, um apelo que deixava a praça em comoção. Dona Maria não pensou duas vezes. Levantou-se e começou a caminhar em direção ao viajante, segurando a mão do coração. Ao seu lado, Abraão também se moveu, e assim outros foram se juntando ao movimento. A cada passo seus olhos brilhavam mais, como se cada uma das suas inseguranças estivesse sendo deixada para trás. A liberdade se tornava palpável. Ao chegarem ao centro da praça, o viajante ergueu seus braços novamente. Agora, fechem os olhos e abram seus corações. Deixem que a presença de Deus entre, que ela invada cada cantinho do ser de vocês. Ele está aqui e está ansioso por libertá-los. O ar estava carregado de energia. As almas começaram a vibrar em um tom de clamor sincero. A presença divina sentia-se forte, e as lágrimas de alegria começaram a escorrer por rostos que antes estavam marcados pela dor. Ana se deixou levar pela onda de adoração, as palavras do viajante se transformando em um cântico por todos. Era como se uma nova luz tivesse tomado conta da praça, e cada voz se unisse em um coro harmonioso, unindo aquele povo em adoração. Era um momento raro, uma conexão pura como o Criador, um encontro que mudaria o curso das vidas presentes. Mas, como numa história que ainda estava por ser desvelada, algo no horizonte chamou a atenção do viajante. Seu olhar se tornou sério, e ele disse, agora com um tom profundo e grave: mas cuidado, o que Deus está prestes a fazer também atrai a atenção do inimigo. E com isso, um silêncio inquietante tomou conta da multidão. As vozes se apagaram, como se o tempo tivesse parado. Havia uma tensão palpável no ar. O que mais poderia acontecer? Que batalha estaria prestes a começar? O ar estava pesado, um frio sutil corria entre os presentes e os olhares se fixaram no viajante. O murmúrio da multidão, que antes era um coro vibrante, se transformou em um sussurro temeroso. O viajante respirou fundo, fechou os olhos por um momento como se estivesse sintonizado com uma dimensão invisível. O silêncio era quase ensurdecedor e a tensão parecia perpetuar a ansiedade no ar. Quando Deus se prepara para atuar, não apenas os corações são transformados, mas também se levantam forças contrárias. Preparem-se. Sua voz reverberou, ecoando no íntimo de cada um. Ana, com seu coração palpitando, se questionava sobre que adversidade poderia estar se aproximando. Afinal, estava tudo tão perfeito, tão cheio de luz. Mas como a vida frequentemente nos ensina, a luz e a escuridão coexistem. Dona Maria, ainda no centro, sentia uma brisa diferente. Era como se a presença que a tinha tocado tão profundamente agora preparasse seus filhos para um teste. Ela lembrou-se de todas as orações que havia feito e de cada lágrima derramada. O desejo de um novo começo borbulhava dentro dela, mas o medo de que o passado pudesse voltar a atormentá-la a fez hesitar por um breve instante.
Abraham, com a paixão ardendo em seu peito, sentiu que a batalha estava apenas começando. Senhor, se estás conosco, quem poderá ser contra nós? Repetia em seus pensamentos, buscando coragem nas promessas de Deus. Ele sabia que a transformação não viria sem resistência, mas ele estava disposto a enfrentar qualquer desafio. O inimigo deseja roubar o que Deus deu, gritou o viajante, fazendo com que os presentes se reerguessem. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Cada passo que deram até aqui foi guiado pelo amor do Pai. Não permitam que as vozes da dúvida os afastem de sua nova jornada. As palavras penetravam como flechas certeiras. A multidão no centro da praça começou a pulsar novamente, como se a força do clamor herdado de gerações se erguesse mais uma vez. Ana, tocada e encorajada pela determinação ao seu redor, decidiu que não retrocederia. Se é uma batalha que estamos prestes a travar, então que seja com o meu Deus ao meu lado, pensou, enquanto junto com outros se preparava para assumir uma postura de resistência. O viajante estendeu suas mãos e com um brilho em seus olhos disse: então gritem a vitória. A confiança em Deus é mais poderosa do que qualquer tentativa do inimigo em desviar o que ele começou. É hora de tomarmos posse da nossa liberdade. As palavras tocaram os corações, e um grito uníssono surgiu da multidão. Nós somos livres! Nós somos livres! Era como se cada grito se tornasse uma espada afiada, cortando as correntes que os prendiam ao medo e à dúvida. Mas no instante em que a multidão se uniu em incrível força, uma sombra passou silenciosamente sobre a praça. Um frio percorreu a espinha de Ana, e um brilho sobrenatural, muito acima de sua compreensão, começou a se manifestar. Os olhos do viajante se arregalaram e ele gritou de uma forma urgente: a batalha está se aproximando, agora mais do que nunca. É hora de manter a fé forte, pois um inimigo astuto está à espreita. A adrenalina subiu e a sensação de êxtase se misturou com a apreensão. Como um filme que muda de cena, a expectativa cresceu. Todos estavam em comunhão de fé, mas agora enfrentariam seu maior desafio. O que significava isso? O que estava prestes a acontecer em suas vidas transformadas? A partir desse momento, uma pergunta passou a ecoar nas mentes de todos. Conseguiriam resistir e permanecer firmes na nova caminhada em direção à liberdade que tanto buscavam? O que o inimigo tinha preparado para eles? Cada coração pulsava na espera pelo desenrolar dos eventos diante dos olhares fixos no viajante, que, determinado, estava prestes a revelar um novo e surpreendente plano da parte de Deus. O céu estava mais claro do que nunca, um sinal visível da presença divina que havia descido sobre Piedade do Sul. A tensão pairava no ar, mas Dona Maria sentia um calor envelopante a envolvendo. A voz do viajante ecoava, ressoando com força e certeza. A verdadeira batalha acontecerá nos corações e mentes de cada um de vocês. Assim, a praça se tornou um campo de batalha espiritual. Naquele momento, todos começaram a entender. A luta não era apenas contra um inimigo físico, mas contra a incredulidade, o medo e a dúvida que tentavam aninhar-se como sombras nos corações. Dona Maria, com um fervor renovado, ergueu suas mãos ao céu e começou a clamar em voz alta: Senhor, não permita que as trevas nos dominem. Nós somos teus e confiamos em ti. Os outros seguiram seu exemplo, formando um clamor uníssono. As vozes se entrelaçaram e a praça inteira parecia pulsar, como um coração batendo em adoração. O viajante, observando a entrega e fé do povo, sentiu a energia se intensificar. Isso, continuem! Cada oração enviada é como uma lança que fere as forças do inimigo. Ana, agora cheia de coragem, deu um passo à frente. Vamos lembrar o poder que temos em Cristo. Ele disse que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo as adversidades. Ele é a nossa força. As palavras fluíram com paixão, e Dona Maria viu a transformação nos rostos ao seu redor. O medo estava se dissipando, dando lugar à confiança. E então, uma mudança aconteceu. Uma neblina escura começou a se afastar, e a figura misteriosa, antes fechada em sua sombra, hesitou. Parecia que a força do amor e da fé estava desafiando a escuridão, arrastando-a de volta. Crianças aplaudiam,
Adultos a encorajavam, e o som de adoração tomava conta da praça. Agora, gritou o viajante, aqui e agora vamos levar a nossa vitória. Um milagre acontecerá se vocês se dispuserem a crer. Libertação e cura estão a caminho. Façam um clamor por todos aqueles que ainda estão presos pela dúvida. Dona Maria, com lágrimas escorrendo de gratidão e alegria, fez sua parte. Senhor, usa-nos como instrumentos de teu amor. Que cada vida aqui reunida seja transformada e que possamos brilhar como luzes em Piedade do Sul. A multidão respondeu com um grito em conjunto, e o céu parecia reagir ao fervor da oração. Num crescendo de vozes, a praça ecoou. O vento soprou forte, como um sinal de que a manifestação divina estava prestes a seguir. E então, um raio de luz cortou o céu, irradiando um brilho glorioso sobre todos. As almas ali começavam a sentir a presença do Altíssimo se manifestando de maneira tangível. Recordados dos testes que haviam enfrentado, eles se levantaram, decididos a não recuar. Nós não somos sozinhos, nós somos um. O viajante então caminhou em direção à multidão, envolvendo todos em um abraço de amor e cura. Recebam agora a transformação. Tudo o que vocês precisam é fé. E enquanto ele falava, os olhos de Dona Maria brilharam com uma luz nova. Ela podia sentir as correntes se rompendo, não só em seu coração, mas na vida de cada pessoa ao seu redor. E ali, nas ruas de Piedade do Sul, milagres começaram a acontecer. Pessoas foram tocadas e curadas. A sombra do inimigo parecia recuar frente ao poder da aliança. Ana viu sua própria batalha interna se dissolver, e ao ver a transformação no olhar de Dona Maria, deu-se conta de que eles estavam construindo um novo caminho juntos. Com os braços erguidos, Dona Maria gritou: "Graças a ti, Senhor, nós somos teus. Que a luz do teu amor ilumine nossas vidas e esta cidade para sempre." As lágrimas de alegria banhavam a praça, e nos corações ainda ecoava a voz do viajante, trazendo paz e esperança. O milagre estava completo, e a cidade, antes mergulhada em dúvidas, agora florescia em fé e amor. O vento soprou suavemente, levando consigo os ecos de um tempo de transformação. Dona Maria sabia que a jornada não terminava ali. Era apenas o começo de uma nova história. Enquanto o sol se punia atrás das montanhas, marcando o fim do dia, um sentimento de renovação e gratidão preenchia o ar. Uma nova era estava começando em Piedade do Sul, e a presença de Deus, palpável e real, prometia que sempre ali estariam as bênçãos, a esperança e a luz. Agora que você acompanhou esta história transformadora, não esqueça, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a levar esta mensagem a mais pessoas. Comente suas reações e testemunhos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação poderosa de Deus. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para se juntar a nós nesta jornada de fé.